Boa tarde, hoje é dia 8 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: Mariana, a Lauane, o Guilherme, o João Pedro, o Vitor, o Iago, a Flávia, o Richard, a Isabelle e o João Gabriel Queiroz. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do YouTube nosso. Se você não é inscrito ainda e está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Ricardo Henke, e deixa o like aí se gosta das nossas aulas. Gostaria de, antes de começar as aulas, dar os parabéns para as mulheres hoje, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas. E vamos dar continuidade então à nossa apostila. Nós estamos estudando a apostila Aprender Sempre, volume 1. Nós estamos dando início hoje à sequência de atividades 2, parte 1. O material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo, na primeira linha, você encontra uma playlist, um link da playlist, onde tem lá todas as aulas anteriores a esta e as outras aulas que serão gravadas após a esta. Vamos dar início então à sequência de atividades 2, que nós vamos estudar quais habilidades. Então vamos lá, a habilidade que nós vamos estudar é uma habilidade do 6º ano, vamos rever. É a habilidade EF06MA10, que é resolver e elaborar situações, problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Objetos de conhecimento, frações, significados, parte barra todo quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Fração, vamos fazer uma revisão básica aqui. O que significa fração? Quando realizamos a divisão, então toda fração é uma divisão, de um todo em partes iguais, dizemos que fracionamos essa partes. Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão em dois números inteiros. Turminha, todo mundo prestando atenção aqui, ó. Opa! Olha aqui o que é uma fração. Ela é dividida por uma barra, onde na parte de baixo a gente chama de denominador e a parte de cima a gente chama de numerador. Então vamos supor, quando você pega uma coisa e divide em partes iguais, o que a gente vai pegar para dividir em partes iguais? Dá um exemplo aí. Não veio nada na cabeça? Tem tanta coisa que dá para dividir. A bala. Vai dividir a bala em quantas partes iguais? 2 partes iguais. O denominador vai ser 2. A parte de baixo é quantas partes a bala foi dividida. Quantas partes você vai dar para o seu amigo? 1. Então você deu a metade da bala, certo? E se eu pegasse bala e dividisse em partes iguais, em 2 partes iguais, e eu falasse que a Flávia pegou 3 partes dessa bala, dá certo isso? Não. Dá a impressão que não, né? Mas na verdade a Flávia pegou 1,5 bala. Ela pegou 3 metades de uma bala. 3 metades de uma bala não é 1,5 bala? Pode isso. São frações irregulares que a gente chama. Quando a parte de cima, o numerador, é maior que o denominador, a gente chama de fração irregular, mas existe. É 1,5 bala.
tá? Por exemplo, se eu falar que eu como 3 meios de uma pizza, quer dizer que eu como uma pizza e meia ainda. Como 3 metades de uma pizza, como uma pizza inteira e mais metade de outra. Então, essa parte de baixo é sempre o denominador. Tem gente que fica pensando que sempre a parte maior embaixo é menor em cima. Não é assim. A parte de baixo é a quantidade de partes iguais que foi dividido inteiro. A parte de cima é a parte que a gente pega, tá bom? Vamos lá. Por exemplo aqui, o exemplo. O todo foi dividido em quantas partes? Em quantas partes? 6. Quantas partes foram pegas? 4. Como que eu leio isso? 4 sextos. Olha lá, o todo ocupa aquele espaço. 4 sextos. E aqui? 1/4. O todo foi dividido em quantas partes? 4. Foi pego somente uma parte. Então, 1/4 do todo. Tá bom? Próximo. E o todo agora foi dividido em quantas partes? 8 dozeavos. O todo foi dividido em? 8. Quantas partes o todo? 8. Não. 12. Todo foi dividido em 12. Todo é o inteiro. O inteiro foi dividido em quantas partes? Em 12 partes. E aí, quantas partes foram pegas? 8. 8 dozeavos. E agora, o todo foi dividido em quantas partes? 12. Quantas partes foram pegas? 3. 3 dozeavos. Certo? Decimais. O que é decimais? Números decimais. Gostei. Gostei da resposta. Foi sincero. Decimais. O que é decimais? Decimais não é tão difícil não. Números decimais são aqueles números, aqueles numerais em que se usa a vírgula, indicando que os algarismos a seguir pertencem às casas, às ordens decimais, ou seja, as casas decimais. Todos os números decimais finitos ou infinitos e periódicos podem ser escritos na forma de fração. Exemplo, o 0,2, que a gente chama de 2 décimos, pode ser representado por 2 dividido por 10. Você vai falar, mentira do professor. Olha a calculadora aqui, ó. 2 dividido por 10 dá quantos? 0,2, viu, João Pedro? O professor Ricardo não é mentiroso nada. Ó, 1 dividido por 5. Quantos que dá, João Pedro? Não, olha quantos que deu aqui. 0,2. Ah, mas por quê? Porque é fração equivalente. 1 dividido por 5 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Dá 2 décimos. Da hora, né? São frações equivalentes. Como que eu sei que é frações equivalentes? É só se multiplicar os extremos. 10 vezes 1 dá quantos? 10. E 2 vezes 5? 10. 10 é igual a 10? Então são frações equivalentes. Agora, 1/24 centésimos. 1 inteiro e 24 centésimos. É 124 sobre 100, ou 62 sobre 50, ou 31 dividido por 25. Será? Vamos fazer no calculador para ver, ó. 124 dividido por 100, quantos que dá? 1,62 dividido por 50, quantos que dá? 1,24. E 31 dividido por 25. Todas essas frações têm o mesmo número decimal. O que é? Calma aí, o 0 antes do número? Esse 0 aqui? Não, esse 0 aqui é 0 inteiro. Não tem nenhum inteiro e 2 décimos. Seria uma coisa que você falar que você tem R$2 e vai dividir por 10 pessoas. Cada um vai receber 2 décimos. Ou seja, 2 décimos são 20 centavos. 2 décimos. Se você tem R$1 e vai dividir por 5 pessoas, cada um vai receber 2 décimos. 2 décimos é 20 centavos. Agora aqui, ó,
Se você tem R$120 e vai R$124 e vai dividir por 100 pessoas, cada um vai receber R$1 inteiro e 24, agora não é décimos. Duas casinhas não é décimos, é centésimos. 24 centavos. Se você tem R$62 e vai dividir por 50 pessoas, cada um vai receber R$1,24. Se você tem R$31 e vai dividir por 25 pessoas, cada um vai receber R$1,24. Centésimos. Certo? Agora sim vamos começar a apostila. Isso era uma revisão. Página 115. Sequência de atividades 2, parte 1. Aula 1 e 2. As relações entre decimais e frações. Objetivos das aulas: ler e escrever números racionais representados na forma decimal. Ordenar e comparar números racionais representados na forma decimal. Decompor números racionais representados na forma decimal. Relacionar um número racional representado na forma fracionária com a representação decimal e vice-versa, ou seja, passando de uma representação para outra. Página 115 ainda. Número 1. Observe o seguinte número. Qual é o número que está aí? 2,5. Só que ele tem um jeito certo de ler. Pense e responda. Nesse número, o que significa os algarismos 2 e 5? O que representa o número 2? O número 2. O que representa o 2? 2 inteiros. Perfeito. Escutaram o que a Flávia falou? O que está antes da vírgula, para o lado esquerdo, é inteiros. Então você fala o número normal e fala inteiros. No caso aqui, qual é o número que está antes da vírgula? 2. Aí se para na vírgula e fala inteiros. Por exemplo, aqui, ó. Como que eu leio esse número? 31 inteiros. Esse aqui? 128 inteiros. Chegou na vírgula, se fala inteiros. Entenderam? Agora, depois da vírgula, depende da casa. Se eu tenho uma casa, é decimal. Aí a gente fala décimos. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, é centésimo. Eu falo centésimos. Se eu tiver 3 casas depois da vírgula, milésimos. Então vamos lá. 2 inteiros e 5 décimos. Só isso. Eu escrevi uma fração. Olha lá. O algarismo 2 representa a parte inteira, que fica antes da vírgula, indicando o quê? 2 unidades. O algarismo 5 indica que são 5 décimos. No caso, lê-se como 2 inteiros ou 2 unidades e 5 décimos. Então, para eu ler corretamente esse número é assim. Não é 2,5. A gente tem o costume de ler 2,5. Mas o português correto, como que seria? Que a professora Leda gostaria que a gente lesse? 2 inteiros e 5 décimos. Talvez a professora Leda não gostaria, né? Mas quem gosta mesmo do que leia corretamente esse número na matemática, teria que ler assim: 2 inteiros e 5 décimos, tá? A vírgula separa os inteiros com os decimais, centésimos e os milésimos, tá bom? O que significa? O que a vírgula significa? A separação de quem? Dos inteiros com os decimais.
Então lá, a vírgula tem o papel de separar as unidades das frações de unidade, ou seja, dos décimos, dos centésimos, dos milésimos. Nesse caso, 2 inteiros mais o 0,5, que seria os 5 décimos, tá bom? Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro de vocês, certo? Continuando então. Ó, olha aqui, ó, unidade e décimos. Quem que separa a unidade do décimos? A vírgula. Isso aqui é só uma animação para ficar bem claro para vocês. Próximo. Ainda na página 115, é isso? 2. Observe cada tira desenhada na folha. Ela representa um inteiro. Então a tira inteirinha representa um inteiro. A. Indique usando um número na forma decimal e outro na forma fracionária. Quer dizer que tem duas respostas. Um na forma de fração e outro na forma decimal. Que parte do colorido está... Ficou estranho, né? Vou ler de novo. Indique usando um número na forma decimal e o outro na forma fracionária que parte do colorido está. Não, que parte do inteiro está colorida. Agora fez sentido. B. Escreva como se lê cada número representado. Pode falar, Flávio. Ah, você vai falar a primeira. Como que fica a forma decimal, Flávia? Forma decimal? Isso. 1 décimo. Como que é? Dá 1 décimo. Forma decimal é com a vírgula. 0 inteiros, 0,1. Ah, tá, né? Como que se lê? 0 inteiros e 1 décimo. Perfeito. Em forma de fração, como que fica isso daqui? Em forma de fração. 1 em cima, embaixo fica o 10. Será que vocês acertaram? Ó, eu só fui vendo, eu não conferi. O inteiro tem quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na fração, a parte inteira é dividida em partes iguais e vem embaixo. Quantas partes foi colorida? Hein, João? Acorda para cuspir. Quantas partes foram coloridas? Para de dar dica. Ah, acordou. Acordou com o colega contando a resposta, né? Para transformar 1 décimo em decimal, como que eu faço? É só dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 10. Na tabuada do 10, quem vezes 10 chega perto do 1? Na tabuada do 10, sem passar. O 1 passa, 1 vezes 10 passou. 0. 0 vezes 10 dá 0. 1 que tira 0 dá quantos? 1. Tem mais alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula, todo o resto vem acompanhado de um 0. Quem vezes 10 dá 10? 1. 1 vezes 10 dá 10. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Qual foi a resposta em decimal? 0,1. Como que eu leio? 0 inteiros e 1 décimo. Muito bem, acertaram. Olha lá a resposta subindo. Forma decimal, 0,1. Na forma fracionária, 1 sobre 10. Como que se lê? Em forma decimal, 1 décimo. E na forma da fração, como que eu leio isso? 1 décimo também. Então eu leio tanto na decimal quanto na fração, 1 décimo. Certo? Vamos para a próxima? Próxima, na outra página agora, né? Na página 116. Tá. A Flávia tinha respondido a primeiro. Agora se escolhe um colega, Flávia, para me ajudar. Guilherme. Esse inteiro aqui, Guilherme, foi dividido em quantas partes iguais? Não, em quantas partes iguais ele foi dividido? 10 partes iguais. Quantas partes dele está colorida? 2. Então em fração nós já achamos.
Fica 2 sobre 10. Vamos ver em número decimal. É o 2 dividido por 10. Na tabuada do 10, você já respondeu hoje para mim. Quem vezes 10 chega perto do 2 sem passar? 0. 0 vezes 10. Presta atenção que depois o Guilherme vai escolher um coleguinha. 0 vezes 10 vai dar 0. 2 que tira 0 dá 2. Não tem ninguém para baixar, Guilherme. O que eu faço? Não, põe uma vírgula. Automaticamente vem um 0 aqui. Porque a gente entrou nas casas dos decimais. Quem vezes 10 dá próximo do 20 sem passar? É o 2. 2 vezes 10 dá 20. E agora acabou, né? Qual foi a resposta aqui? 0,2. Então na forma decimal deu 0,2. Na forma fracionária deu 2 sobre 10. Como que eu leio na forma decimal isso daqui, Guilherme? Como que eu leio na forma decimal? Não tem nada inteiro, você não precisa falar. Então você vai falar 2, o quê? Não precisa. Só falar isso aqui no plural. 2 décimos. E na parte de fração é 2 décimos também, tá bom? Então muito obrigado, Guilherme. Escolhe um coleguinha para falar a próxima para mim. O Vitor. O Vitor vai me ajudar na próxima então. Então, ó, nesse aqui como que fica na forma decimal? 0,2. Na forma fracionária, 2 sobre 10. Como que eu leio na forma decimal? 2 décimos. No plural, porque é mais de 1, né? São 2 décimos. E na forma de fração, 2 sobre 10? Não, a gente já lê do jeito mais moderno lá. 2 décimos. Agora o Vitão vai me ajudar na próxima. Vitor, esse inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 10 partes. Quantas partes estão pintadas? 5. Muito bem. Vamos fazer a divisão? 5 por 10? Então vamos lá. 5 dividido por 10. Na tabuada do 10. Quem vezes 10 chega próximo do 5? 2 vezes 10 passou, vai dar 20. Não, não é. Quem vezes 10 chega próximo do 5 sem passar? Tabuada do 10. 10 vezes 1, 10. Passou, não pode ser 1. Quem? 0, muito bem. 0 vezes 10 dá 0. 5 menos 0 dá 5. Não tem mais ninguém para baixar, né, Vitor? O que eu faço? Coloco uma vírgula, automaticamente aumenta um 0. Quem vezes 10 dá 50? 5, muito bem. 5 vezes 10 dá 50. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5? Se tem 5, tira 5? 0. Acabou minha conta. Como que ficou aqui? 0,5. Vamos ler como que fica aqui? Isso aqui eu leio como? Não tem nada inteiro, então não preciso falar. 5 décimos no plural. E aqui eu leio 5 em cima do... Então eu leio 5 décimos também. Tá bom? Muito obrigado, Vitor. Já vai pensando em quem que você vai pedir para me ajudar na próxima. Quem? João Venâncio, vai me ajudar agora. Vamos lá, João. Próximo. João, essa parte inteira foi dividida em quantas partes iguais? Quantos? Quantas partes iguais? Conte na sua apostila aí. Olha aqui, ó. Uma. Não, vamos contar junto aqui. Uma. Quantas partes iguais? Uma. 10. Tá, 10 partes iguais. Quantas delas estão pintadas? Vou apertar pause na gravação. Então, João, foi dividido em 10 partes iguais. Quantas partes são coloridas? Uma. Conta aí. Quantos? 1, 2, 3,
4. Então a parte de cima é quanto, João? A parte aqui de cima? Aqui da fração, filho. 4. Então, de um total de 10 partes que o inteiro foi dividido, quantas estão pintadas? 4. Ah, o João não está levando a sério. Agora vamos transformar em decimal. É só dividir o de cima pelo de baixo. Quem vezes o 10 chega próximo do 4 sem passar? É o 0. Isso, quem sabe ajuda. Vamos lá, João. 0 vezes 10 dá 0. 4 que tira 0, João? 4. Tem mais alguém para baixar? Não, o que acontece aqui? Põe uma vírgula, entra nas casas decimais. Quem vezes 10... Ah, vem um 0 aqui, porque daí tem a vírgula, né? Quem vezes 10 dá 40? 4 vezes 10 dá 40. Sobrou nada. Aí acabou. Então, em forma de fração, ela fica 4 sobre 10. Em número decimal fica 0,4. Como que eu leio aqui, João Queiroz? Como que eu leio isso aqui, essa fração? Ah, deixa o João. Ele não vai prestar atenção nunca. Esses contos para ele nunca que vai querer prestar atenção. E como que eu leio aqui esse decimal? 4 décimos também. Muito bem. Então a fração se lê 4 décimos e o decimal também se lê 4 décimos. Próximo. Escolhe um colega, João. Richard. Esse inteiro foi dividido em quantas partes, Richard? É o mais difícil. 10 partes. E quantas partes foram pintadas? 10. Vamos fazer a divisão? 10 dividido por 10. Quem vezes 10 dá próximo do 10 sem passar? 10 vezes 10 passa. 1 vezes 10 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Qual foi a resposta aqui? 1. Como que eu leio essa fração aqui? 10. Então, mas daí eu tenho que ler a fração. 10. E a parte de baixo eu leio décimos. Então fica 10 décimos. E a parte de decimal? 1. Viu como é mais difícil? 1 inteiro. 1 inteiro, não tem décimos, é 1 inteiro. Então essa era a mais difícil mesmo, tá? Então eu leio na fração no decimal é 1,0, que quer dizer 1 inteiro, né? Ou 10 décimos, mas o correto é 1 inteiro. E em fração 10 décimos, tá bom? Em fração 10 décimos. Alguém liga o ventilador, por favor? Próximo exercício, página 116, exercício número 3. Na figura a seguir, indique... Obrigado, João, pode sentar já. Na figura a seguir, indique com um número escrito na forma decimal e outro na forma fracionária que parte do todo cada cor representa na figura. Em seguida, escreva como se lê cada número. Então, olha lá. Richard, escolhe um colega. João Pedro, o vermelho. Qual é a fração desse vermelho? Primeiro, quantos quadradinhos tem ao todo aí? 50. Como que se sabe que é 50 tão rápido assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 50 mesmo. Oi? Não é 50? E o todo, primeiro tem que descobrir o todo. Tem 10 por quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao todo tem quantos? 100. Quantos são vermelhos? Quantos são vermelhos? 50.
50. Como que eu leio essa fração? É 50. Nossa! E o 100 embaixo, como que eu falo? Quando é 10, eu falo décimos. E o 100? Centésimos. 50 centésimos. E na forma de decimal? E agora? Vou ter que fazer 50 dividido por 100. Vamos montar aqui, ó. 50 dividido... Não é 100 dividido por 50. É 50 dividido por 100. É o contrário. Vamos lá me ajudar aqui, João Pedro. Na tabuada do 100. Quem vezes 100 chega perto dos 50? 0. 0 vezes 100 dá 0. 50 que tira 0? 50. Tem alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 100 dá próximo do 500? 5. Muito bem. 5 vezes 100 dá 500. Qual a resposta agora aqui? Acabou. Qual é a resposta? 0,5. Ou seja, 50 centésimos ou 0,5. Ou como que eu leio isso aqui? 5 décimos. Muito bem. Certo? Então lá. Apagando aqui, olha lá. Na forma fracionária, 50 centésimos. Na forma decimal, eu coloquei 0,50. Mas não deu 0,5? Eu coloquei 0,5. Qual é a diferença entre o 0,5 e o 0,50? Alguém sabe? Qual vale mais? 0,5 ou 0,50? Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção agora nisso aqui. Qual vale mais? O 0,5 décimos ou 0,50 centésimos? Seria a mesma coisa que eu perguntar para vocês. O que vale mais? Uma moeda de 50 centavos, que é essa daqui, ou 5 moedas de 10 centavos? Pode falar. Os dois são a mesma coisa, são equivalentes. Então, 5 décimos é como se fosse 5 moedas de 10 centavos. 50 centavos, 50 centésimos, é uma moeda de 50 centavos. Então, os dois têm o mesmo valor. Porque o 0 à direita depois da vírgula não vale. Eu posso encher de 0 aqui, vale a mesma coisa. Tá? Então, guarde essa informação. Agora, se eu fizesse isso daqui, aí sim, isso aqui é 5 centésimos. É 5 centavos, se for pensar em dinheiro. Então 0,5, 0,50, 0,500 é tudo a mesma coisa. Então guarda essa informação aqui, ó. 0,5 5 décimos, 50 centésimos, 500 milésimos, tudo a mesma coisa. Todos têm o mesmo valor. O único jeito é de representar. Então, na forma decimal, 50 centésimos ou 5 décimos. Observação, podemos falar que é o meio. Representou a metade da figura, o vermelho? Sim ou não? Sim. Escolha outro coleguinha, João Pedro. Isabelle, o laranja. O total mudou? Continua sendo 100? Continua sendo 100 o total? Então a parte de baixo é 100. O laranja, é laranja ou amarelo? É amarelo. Na apostila de vocês, que cor que tá? Amarelo? Então é amarelo. Quantos amarelos tem? 10. Pronto, já formou a fração. Agora nós vamos fazer a divisão. 10 dividido por 100. Na tabuada do 100, quem vezes 100 dá próximo do 10 sem passar? 0. 0 vezes 100 dá 0. 10 que tira 0 dá 10. Não tem ninguém para vir, né? Não tem ninguém para descer, né? Põe uma vírgula, automaticamente aumenta um 0 ali. Quem vezes 100 vai dar 100? 1. Acabou, né? Então eu posso dizer que é 1 décimo, 10 centésimos
ou 100 milésimos, né? Então, tanto faz falar que é 0,1 ou 0,10. Tá correto, né? Falar desse jeito, certo? Eu vou subir com a letra bonitinha ali, ó. Olha lá. 10 centésimos. Como eu falei 10 centésimos, eu coloquei na forma decimal também 10 centésimos, tá bom? Os dois se lê 10 centésimos. É o nono? Não, é o sétimo. Escolhe um colega ou uma colega. Mariana, vamos ajudar o professor, Mariana. Mariana, quantos que tem ao todo? Tem 100 ao todo, né? Quantos azuis tem aí? Quantos azuis tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Tem 9. Agora vamos fazer a divisão. 9 dividido por 100. Na tabuada do 100. Quem vezes 100 dá próximo do 9? 0. Da Mariana é mais dificinho, viu? Vamos prestar atenção. 0 vezes 100 dá 0. 9 que tira 0 dá 9, né? Tem alguém para baixar? Não. Você vai pôr uma vírgula aqui, automaticamente vai vir um 0 aqui. Na tabuada do 100, quem vezes 100 chega próximo do 90? 9? 0? 0 de novo, né? Porque o 1 vai dar 100. Mas o senhor pode usar o 0 de novo? Pode. Então aqui é 0 de novo. 0 vezes 100 dá 0. 90 menos 0 sobra 90. Como eu já tenho a vírgula, automaticamente vem outro 0 aqui. Quem vezes 100 dá 900? 109. Agora é o 9. 9 vezes 100 dá 900. 900 que tira 900, 0. Como que deu aqui? Agora eu tenho que saber ler esse daqui. Nossa. E agora? Como que eu leio esse número aqui? Centésimos. Eu não posso ler 9 décimos agora, porque são duas casas depois da vírgula. Então é 9 centésimos, tá? É o mesmo jeito que eu leio na fração. 9 centésimos, tá bom? Apagando aqui, opa. Apagando e subindo a resposta correta. Muito bem. Acho que agora falta o Iago, né? Que não participou ainda. Iago, o verde. Verde do Palmeiras. Deu certinho. Total embaixo é 100, Iago. E o verde? Quantos verde tem? 18. Como que fica a divisão de 18 por 100? 18 dividido por 100. Na tabuada do 100, quem vezes 100 dá próximo do 18? 0. 0 vezes 100 dá 0. 18 que tira de 100 dá 18. Põe uma vírgula, aumenta um 0. Quem vezes 100 chega perto do 180? 1. 1 vezes 100 dá 100. 180 menos 100 sobra 80. Como eu já tenho a vírgula, Iago, aparece um 0 aqui. Quem vezes 100 dá 800? O 8. 8 vezes 100 dá 800. Acabou. Como que eu leio esse número? 18 centésimos. Então, 0,18. Ou seja, 18 centésimos. E o branco. Vamos todo mundo me ajudar a fazer o branco agora. Quantos que tem embaixo tem 100? Quantos brancos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 13? Sim. Ó, vou contar uma dica para vocês aqui, ó. Veja aqui, rapidinho. É uma dica que eu vou contar só nessa aqui. Você faz 3 vezes. Quantos, ó, você tem o 13. Quando tá dividindo por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, dá para fazer isso. Coloca o número lá. Quanto zero eu vou cortar? 1, 2. Quanto zero eu cortei? 2. A vírgula tá depois do 13 aqui, não tá? 13 inteiros, não é? A vírgula vai andar para a esquerda. 1, 2. E aí, quem não ficou para cá, fica quem? Quando não tem ninguém, entendeu? Facinho. Como assim? Ué? Fala aí um número dividido por 100. Fala qualquer número dividido por 100. 5. 5 dividido por 100. Vou colocar aqui, ó. O número é 5, certo? Quanto zero eu cortei? 1,
2. A vírgula sempre está aqui no fim. Uma casa, duas casas. Aí se preenche com 0. 0,05. Ah, tô na dúvida, professor. Pega a calculadora para você ver. Ó, 5 dividido por 100. 0,05. Vamos lá de novo. Fala outro número aí. 10 dividido por 100. Você vai escrever o número 10. A vírgula sempre está no fim do número, né? Quantos cortes eu vou fazer aqui embaixo? 1, 2. Essa vírgula vai andar uma, duas casas. Põe a vírgula. E aí não tem ninguém pro lado de cá. Então você põe o 0. Agora olha aqui para você ver. Aqui vai fazer mais sentido, ó. 125 dividido por 100. 125. Corta quanto zero? 1, 2. A vírgula não está aqui? 1, 2. 1,25. A vírgula andou duas casas porque você cortou 2 0. Porque você cortou 2 0. E se eu tivesse aqui 125 dividido por 1000? Você ia cortar quanto zero? 3. A vírgula ia andar 1, 2, 3. Aí como não tem ninguém pra cá, você coloca 0. Isso fosse 10.000. Aí você ia cortar quanto zero? 10.000. Ia cortar 4 0. A vírgula ia andar 4 casas pro lado esquerdo. Entendeu? Vamos lá, subindo ali a resposta. Na forma de fracionária, 13 sobre 100. Na forma decimal, 0,13. Onde se lê 13 centésimos. Próximo exercício. Até que número que vai o exercício? Não, exercício, não página. Até que número? Exercício 7. Então faltam 4, 5, 6, 7. Nossa senhora, falta 4 exercícios ainda. Então vamos lá. A forma de bolo. Paulo preparou um bolo conforme a figura a seguir. Nossa senhora. Ah, isso aí é facinho. Esse é facinho, né? Que bolo colorido, hein? Esse bolo foi cortado em várias fatias. Não, desculpa. Esse bolo foi cortado em fatias de tamanhos iguais. Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos. Número 1. A quantidade de bolo será dividida igualmente? Sim ou não? Sim. A resposta é sim. Que fração cada amigo receberá? 1/4. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 8. 8 o quê? É 8. Ó, é 24 e 8. É 24 bagulhinho e 8. É. Entendi. Confunde. Mas olha a leitura aqui. Paulo preparou um bolo conforme a figura a seguir, certo? O bolo tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 24 pedaços o bolo, né? Certo? O bolo tem 24 pedaços, certo? Esse bolo foi cortado em fatias de tamanhos iguais. Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos. Ele vai dividir por quantas pessoas? Por 4 pessoas. Ele vai dividir por 4 pessoas. Tá. Se ele vai dividir por 4 pessoas, quem vezes 4 dá 24? Não. 6 vezes 4. Se você dividisse por 3, dava 8. Mas como o Paulo também está na divisão, é o Paulo e mais 3 amigos. É o Paulo, o José, a Maria e o Pedrino. Então são 4 pessoas. Então se divide por 4, vai dar 6 pedaços para cada um. E aí, o total é de 6 e um total de 24. Não apaga, não apaga. Ó, presta atenção. Cada pessoa vai receber 6 e um total de 24 pedaços. Mas dá para deixar uma fração mais bonita. Eu posso simplificar essa fração. Divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número. O de cima dá para dividir por número primos. Quem é o número primos? 2, 3, 5, 7. Dá para dividir por 2 o 6? Dá. E o 24? Também. 2 por 6?
3. 24 por 2? 12. Dá para dividir por 2 de novo? Então, eu posso falar que cada pessoa vai receber 6/24 do bolo. Tá certo. Também posso dizer que cada pessoa vai receber 3/12 do bolo. Tá certo também. Mas eu posso simplificar mais um pouquinho ainda. Posso simplificar por 3. 3 dividido por 3. 1. 12 dividido por 3. 4. Posso dizer que cada pessoa vai receber 1/4 do bolo, sim ou não? Sim. O Paulo vai receber o primeiro quarto do bolo, ó. A primeira parte de cima do bolo é do Paulo. Depois é do José. Depois é da Maria. Depois é do Paulino, que eu falei, né? Pedrino, né? Ah, professor, eu não consegui entender. Então presta atenção agora no desenho, ó. Sim, o bolo possui 24 pedaços e será dividido por 4 pessoas. Quem respondeu 8 só esqueceu que era Paulo também entrar na divisão. Então Paulo com mais 3 dá 4, vai dividir por 4 pessoas. Sendo assim, 24 dividido por 4 dá 6 pedaços para cada pessoa. Que fração caberá para cada um? Olha lá, cada um receberá 6/24, ou seja, 1/4 do bolo para cada um. Olha o desenho agora na tela, olha, ó que bonito, ó a mágica. 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Cada 1/4 vai ter 6 pedaços de bolo, que era a quantidade original no começo. Certo? Pronto? Podemos ir pro próximo? Nossa senhora, a barba já está enrolando já. Podemos dar continuidade? Vou apertar pausa um pouco. Próximo exercício na página 118. B. Uma apresentação de ginástica. Em uma apresentação de ginástica, um campo foi demarcado conforme o esquema. Olha o campo aí marcado, conforme o esquema. Certo? Escola A vai ficar azul. Escola B é o verde. Escola C é o laranja ou é amarelo aí para vocês? Laranja. Escola D, vermelho. Espaços vazios, o branco. E aí? Número 1. Que parte do campo coube a cada escola? A escola A. Qual é a fração da escola A? Primeiro, o campo foi dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 partes iguais. Quantas partes ficaram para ela? A escola A? 3. Não, escola A, 2 partes. Então 2 décimos para a escola A. Escola B. Quantos que ficou para a escola B? Do 10, quantos que ficou? 1. Turminha, só tem 1 ou 2 alunos participando. Da escola C. 3. Quantos? 3 décimos para a escola C. E a escola D? A escola D? 1 décimo. Vamos subir a resposta? Olha lá. Ah, tinha a decimal também. Esqueci de representar em forma decimal. 2 décimos, ou seja, 0,2. Escola B, 1 décimo, ou seja, 0,1. Escola C, 3 décimos, ou 0,3. E escola D, aqui está a escola A, é D aqui, ó, no fim. Escola D, 1 décimo, 0,1. Agora presta atenção aqui, ó. Que parte do campo é ocupada conjuntamente? O que quer dizer conjuntamente? Junto com as escolas. Isso, junto com as escolas A, B e C.
E agora, como que eu vou fazer? Vou somar A mais B e mais C. Quantos que é o A? Alguém sabe me dizer aqui o A? 2. O A é 2 décimos mais o B, 1 décimo e a C, 3 décimos. Agora presta bastante atenção aqui. Como que eu faço para somar frações? Primeira coisa, você tem que olhar a parte de baixo da fração. O denominador, João, que você está de graça aí no fundo, né, João? A aula que vem você vai sentar aqui, ó. Os denominadores, a parte de baixo, são todas iguais? Sim. Se são todas iguais, você só mantém ela. E é de cima que soma. E as de cima que somam. Quantos que dá? 2 mais 1 mais 3. Vai dar 6 décimos. Como que fica em decimal? Corta um zero, fica 0,6. Certo? Ali está a resposta. E agora? Que parte do campo ficou com os espaços vazios? 3 décimos. 3 sobre 10. Em decimal, 0,3. Subindo a resposta ali. Certo? Próximo exercício. Esses erraram? Então tá. Faça anotações. Vou apertar pausa. Próximo exercício. Página 119. A figura seguinte mostra a planta de um conjunto habitacional, certo? Estou olhando de cima um conjunto habitacional. Registre com um número decimal a parte do conjunto habitacional ocupado por administração. Primeiro, quantos por quantos que mede isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 por 10 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10 é quantos? 100. Administração. Que cor que é administração? Vermelho. Vermelho. Quantos que tem de vermelho? 1, 2. Como que fica em decimal? Quantos zeros você vai cortar? Então, se você cortou 2, a vírgula vai andar quantas casas para cá? 2. Mas para andar 2 casas, tem que ter 2 casas. Então, quem que está faltando aqui? 0 à esquerda não vale nada, mas quando você precisa, se coloca. 2 casas. 1, 2. A vírgula está aqui. E quem que está antes da vírgula quando não tem nada? 0. Resposta está ali. 0,02. Que se lê como? 2 centésimos. Moradia. Moradia. Laranja. No total de 100. Quantos laranja tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui deu 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais 14. 15 com 14 dá 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Como que fica aqui a divisão? É difícil, né? A divisão. 35. Quantos zero eu vou cortar? A vírgula vai andar quantas casas para a esquerda? 1, 2. Quem fica antes da... aqui? Como que ficou então? Como que eu leio daí? 35 centésimos. Muito bem, Vitão. 35 centésimos. Circulação. Circulação é que cor? Verde. Quantos verdes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 aqui, 18 com outro 9 lá, né? 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 de um total de 100. 31 dividido por 100. Quantos zero eu vou cortar? 2. A vírgula vai andar quantas casas para a esquerda? 2 casas. 1, 2. Quem que fica na frente da vírgula quando não tem nada?
0. Como que eu leio esse número? 0,31. O jeito correto de ler 31 centésimos. Certo? Segurança. De um total de 100, dá 6. Como que eu faço isso aqui? 6, quanto zero eu cortei? 1, 2. Vai dar duas casas, mas não tem duas casas, então eu coloco aqui para ter duas casas. 1, 2 e uma 0 aqui. Como que eu leio esse número? 6 centésimos. Certinho. E o lazer, que é o branco? Quantos que tem o lazer? 16? Ah, igualzinho da segurança então? Então fica igualzinho da segurança. 16 centésimos. E agora, moradia e lazer juntos. Quanto que é moradia? 35 centésimos, não é? Então vamos fazer a soma aqui, ó. 35 centésimos mais lazer, 16 centésimos. Como os denominadores são iguais, eu mantenho a parte de baixo e somo as partes de cima. 35 mais 16, quantos que dá? 11, 51 centésimos. Como que fica a divisão de 51 por 100? 0,51. Ou seja, como que lê correto? 51 centésimos. Muito bem. Mais da metade, né? Um a mais que a metade. Certo? Podemos ir para o próximo? Então vamos para o próximo. Página agora 120. Depois eu volto para fazer anotações. Página 120. 5. Com o auxílio de uma calculadora, resolva as questões propostas. Descubra qual é a representação decimal dos números expostos: 5 quartos, 3 quartos e meio. Então, ó, vou pegar a calculadora. É para usar a calculadora nesse exercício. Então, olha bem aqui, ó. Como que você vai fazer 5 quartos? Você sabe fazer 5 quartos na calculadora? Não. É facinho. Olha bem como que faz aqui, ó. Que é o número que está em cima? 5. Como que eu faço essa barra aqui? É divisão. 5 dividido por 4 igual a... Quantos que deu? 1 inteiro. Daí não precisa falar vírgula. 1 inteiro e 25 centésimos. Agora o 3 quartos. 3/4 igual a... Não precisa falar o zero. Daí fala como? 75 centésimos. E agora o 1/2. 1/2. 5 décimos. Perfeito. Olha lá. 5 quartos ou 1,25, que lê 1 inteiro e 25 centésimos. 3 quartos, 0,75, onde lê 75 centésimos. E o meio, onde se lê 5 décimos. Certo? Próximo, B. Descreva o que você digitou na calculadora para obter esses resultados. E agora, como que você usou na calculadora? Vocês lembram como que eu fiz ali na calculadora? Sim. O que eu fiz? 5 dividido por 4. Então eu fiz um textinho aqui, ó. Toda fração é uma divisão. Isso é muito importante vocês guardarem na cabeça. Toda fração é uma divisão. O numerador, que é a parte de cima, dividida pelo denominador, que é a parte de baixo. Assim, na fração 5 quartos, foi digitado 5, a tecla da divisão e a tecla 4. E o resultado será 1,25. Na fração 3 quartos, foi digitado 3, a divisão e a tecla 4. Resultado 0,75. E na fração 1/2, foi digitado 1, a divisão e o 2, que será 0,5.
Vou apertar pausa um pouquinho aqui para vocês fazerem as anotações. Continuando. Página 120 ainda. 6. Um grupo com 5 crianças. Duas delas representam quantos? Bom, olha a fração. Como que fica? Um grupo tem quantas crianças no total? 5. Quantas delas que eu quero saber que representam? 2. Essa é a fração. 2/5. Ah, mas ele está em decimal, professor. Está em decimal. Se é uma fração, eu pego de cima e divido pelo de? Então, 2 dividido por 5. Na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 2 sem passar? 0. Porque o 1 passa, né? 0 vezes 5 dá 0. 2 que tira 0 dá 2. Tem mais alguém para baixar? Não. Eu ponho uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 5 dá 20? 4. 4 vezes 5 dá 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Acabou minha conta. Qual é a representação de duas crianças de um total de 5 pessoas? 0,4 do grupo. Não dá? Dá 40% do grupo. Então é a letra C. Muito bem. Quem respondeu a letra C? Certo? Olha lá, subindo a resposta. Até qual exercício que vai? 7. Até o 7? Tem mais um então. Próximo exercício, 7. Em um restaurante, um grupo pediu 3 pizzas. Esse é interessante, presta atenção. Em um restaurante, um grupo pediu 3 pizzas do mesmo tamanho. Uma de mussarela, uma de presunto e uma de calabresa. A de mussarela foi dividida em 8 partes iguais. A de presunto foi em 4 partes iguais. A de calabresa em 3 partes iguais. João comeu 2 fatias da parte de mussarela. Calma aí. A mussarela tinha sido dividida em quantas partes iguais? Em 8 partes. E João comeu a de mussarela. Então João comeu a de mussarela. E quantas fatias João comeu? 2. Então ele comeu quantos? 2 oitavos. Sandra comeu a pizza de presunto, que tinha sido dividida em quantas partes iguais? 4. Ela comeu 3. E ela comeu 3 fatias. Roberto comeu uma fatia de calabresa. Roberto comeu uma fatia de calabresa, que tinha sido dividida em quantas partes iguais? 5 fatias. 3 partes iguais. E ele comeu uma parte. Isso. Aí a pergunta é: quem comeu mais pizza e quem comeu menos pizza? Na opinião de vocês. Sabe como que se faz? Vitão, responde aqui então. Já que você está fazendo o gesto aí, deve saber. Ninguém sai antes de acabar a aula. Vai bater o sinal, mas se espere. Quem comeu mais pizza? Não, tem alguém que comeu mais pizza. Como que eu descubro? Sem desenhar. Se faz aqui, ó, 2 dividido por 8. Então vamos, como a aula está acabando, vamos usar a calculadora. Ó, 2 dividido por 8. 0,25. Então, quem aqui comeu 0,25 da pizza? A Sandra comeu 3/4 da pizza. Ela comeu 0,75 da pizza. E o Roberto comeu 1/3 da pizza. Ele comeu 0,33 da pizza. Quem comeu mais da pizza? A Sandra comeu mais da pizza. Quem comeu menos da pizza? Sabe o nome? João. O João, muito bem. Agora, não acabou ainda. Presta atenção, vai ter uma animação aqui. Então presta atenção agora. Senão vocês não vão entender. Presta atenção. Ó, aqui está a resposta. João comeu 0,25, Sandra comeu 0,75 e Roberto 0,333. Se vocês achassem o MMC e dividissem todas as pizzas em 24 pedaços,
João teria comido 6 partes de 24. Sandra teria comido 18 partes de 24. E Roberto 8 partes de 24. Mesmo assim, você ia perceber que Sandra comeu mais e João comeu menos. Mas olha o desenho agora aqui, ó. Olha lá, mussarela. De 8 pedaços. Firma que tá na porta, por favor. De 8 pedaços, comeu 2. Olha o tanto que comeu. De presunto, comeu 3. Olha o tanto que comeu. E de calabresa, comeu 1. Então quem comeu mais foi a Sandra, certo? E quem comeu menos foi o João, tá? Então, para a aula de amanhã, anotem aí, quem não guardou o material ainda, anote. Para amanhã, por favor, já tentem resolver os exercícios das aulas 3 e 4, equivalência de frações. Exercício 1 até a 4, das páginas 121 até 124. Para quem assiste pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.